Olá, meus queridos. Hoje mais um divã com Daniel Sena. Ontem eu até escrevi na minha página do Face. É uma reflexão sobre uma das maiores dificuldades que nós temos aí quando nós nos dedicamos ao estudo, né? Ou à leitura, ou qualquer situação que exija sua atenção. Então, uma das maiores dificuldades nos dias de hoje que nós temos é exatamente a perda da atenção. Sabe aquele momento que você está lendo ali um texto, não, que você está estudando, ou mesmo lendo um livro, e você começa a perceber que você está viajando na maionese? Tipo, você termina um parágrafo, quando você chega no final você não tem ideia do que você leu naquele parágrafo ali? Pronto, isso é aquilo que nós chamamos de perda do foco, perda da atenção, né? E eu tenho encontrado muitos alunos com essa dificuldade de gerenciar isso. E isso gera uma desmotivação. Por quê? Você senta para estudar e você não entende o que você está estudando, existe uma tendência natural de você começar a se punir por isso. E você começa a se culpar por isso. E aí você começa a perceber e a achar que estudo não foi feito para você, que você não consegue, que você não vai passar, e você acaba desistindo daquele projeto ali que você está desenhando. Tá? Isso é para qualquer área de estudo que você vai fazer, né? Eu estou lendo um livro que está me ajudando bastante a conhecer mais sobre a mente humana, né? Deixa eu até pegar aqui, do Daniel Goleman, tá? Foco, o nome desse livro aqui. Então, provavelmente ao longo de alguns textos meus e até alguns divãs, eu devo estar falando um pouco sobre isso, porque é um tema que vai te ajudar bastante aí na sua caminhada. E uma das primeiras coisas que eu achei fantástica nesse livro é que ele fala assim, ó, a atenção é um músculo. Né? Então, assim, para você desenvolver a atenção, você precisa exercitar a sua atenção. Então, aqui você já tem que romper com aquela ideia de que, não estou conseguindo entender, eu vou parar. Não, se você não está conseguindo entender, você tem que exercitar. É um músculo. Você tem que exercitar. Então, quanto mais você exercita, mais sua atenção e o seu foco vai ficando fortes, tá? Mas, Daniel, o que seria esse foco? O foco é quando o seu cérebro ele está no momento ideal, onde ele consegue desempenhar uma determinada atividade super bem feita. Então, às vezes, a gente consegue fazer algo super bem feito, mas a gente não consegue estudar algo, né, bem feito. Então, o que você tem que ir se acostumando é que quando você consegue fazer algo bem feito, isso já é um exercício para que você consiga prestar atenção. E esse fato é interessante porque nós temos a tendência natural de não focarmos naquilo que não é prazeroso, né? Então, assim, você está fazendo algo que você não tem prazer em fazer aquilo, tipo é uma obrigação ou é algo chato, tipo, imagina você usando aquela matéria chata, então você está naquela aula chata, existe uma tendência maior de você se desviar da sua atenção do que daquilo quando você está fazendo aquilo que é prazeroso. É interessante que ele traz um estudo nesse livro, que foi feito numa universidade americana, de que o momento em que o ser humano está mais focado e menos distraído é quando ele faz amor. Olha que louco, né? Já fiquei uma sugestão para você. Se estiver muito distraído, vai fazer sexo ou amor, né? Que isso vai te ajudar bastante. Porque o fazer amor é exatamente o momento onde você está fazendo algo que gera muito prazer e você consegue ficar totalmente presente naquela situação lá. E estudar para concurso, ou estudar para faculdade, ou qualquer outra coisa, geralmente não é algo muito prazeroso, né? E a gente faz porque a gente precisa, a gente faz porque a gente quer mudar de vida. E se eu tenho mais facilidade de focar naquilo que é prazeroso do que aquilo que não é prazeroso, então é fundamental que você tenha uma motivação extra para você conseguir manter-se focado quando você estiver estudando. É por isso que geralmente a gente vê histórias de sucesso do tipo, ex-catador de lixo passa no concurso de juiz, ou então ex-menino de rua passa no concurso X. Por que geralmente essas pessoas conseguem ter o desempenho? Ou então, uma história que é bem conhecida de vocês, que são nossos alunos do Alfa aí, né? Ex-morador da favela no Rio de Janeiro, ex-PM, ex-taxista, passa em 13 concursos públicos. Já viram essa história alguma vez na vida? Então, por que essas pessoas têm uma facilidade interessante de conseguir estudar até passar e estar muito focado naquilo que elas fazem? É porque elas estão emocionalmente muito ligadas àquilo ali.
Daniel, como é que eu me ligo emocionalmente a algo? Se eu tenho uma motivação para fazer aquilo lá. Então uma pessoa que tem uma vida fodida, ela tem muito mais motivação em se dedicar ao estudo do que aquela pessoa que tem uma vida tranquila, confortável. Então geralmente eu encontro pessoas que vêm lá conversar comigo, no Alpha, tal, até pelo Facebook, por e-mail, e as pessoas chegam e falam assim para mim: Daniel, eu parei de trabalhar só para estudar e não estou conseguindo me manter focado. O que eu falo? Vai trabalhar. Porque quando você volta a trabalhar, você lembra por que você estava estudando. Porque você vai viver todos aqueles desgastes. E o foda é que a cada dia a gente está mais bombardeado de informações, e isso torna a nossa mente muito mais distraída. E o que dificulta mais ainda esse exercício do músculo da atenção. Então eu quero te deixar algumas sugestões para você fazer quando você estiver perdendo essa atenção na hora que você estiver estudando, tá? Primeira coisa que é fundamental é que na hora que você perceber, isso é difícil, hein? Na hora que você perceber que você está viajando na maionese, você tem que voltar, né? Então esse é o primeiro desafio que eu trago para você. Se você perceber que você perdeu o foco, perdeu a sua atenção, volta. Para e volta a fazer aquela leitura que você estava fazendo. Esse é o primeira sugestão, primeiro exercício que eu compartilho com você. Uma outra ferramenta que é muito interessante para você perceber e para você voltar a sua mente ao foco seria o seguinte: você começou a viajar na maionese. E viajar na maionese, gente, é aquela conversa interior, né? Tipo aquele... Tá tendo uma verdadeira reunião dentro da sua cabeça. Tipo, ai, esqueci de pagar aquela dívida. Aí você volta ali lá... Puta merda, cara, minha namorada não me ligou. Então você volta ali, de repente sua cabeça, putz, não podia ter dito aquilo para aquele cara. Essa conversa interior que não quer calar, uma forma bacana de você calar ela é você fazer uma coisa bem idiota. Pensa numa conta matemática, tipo 100, e você começa a subtrair o 7, sucessivamente. Então, na hora que seu cabeça começar a discutir aquela conversa interior lá, aquela barulheira dentro da sua cabeça, você pega o 100 e começa a subtrair 7. Então, 100 menos 7, 93. 93. Cara, é incrível como você vai voltar e estará presente totalmente nessa conversa e nesse foco, nessa sua atenção. Uma vez retornada a atenção, vai ser mais fácil você continuar o seu exercício lá. Outra coisa interessante, olha só, a gente falou aqui que fez uma comparação de que a nossa atenção é como se fosse um músculo. Fazendo aqui uma analogia ao nosso estado físico, né? Nossa musculatura física. Quando o nosso músculo físico ele está cansado, ou seja, ele está fadigado, ele não consegue produzir, o que você precisa fazer? Descansar. Então, às vezes, quando o seu músculo mental está fadigado, você precisa de descanso mental. Porque a concentração ela exige um alto esforço cognitivo. E nós estamos gastando ultimamente a nossa energia com coisas inúteis, idiotas, tipo ficar na timeline do Facebook lá, curtindo a foto e vendo aquele volume de informação. Aquilo gera uma fadiga de concentração. Né? A sua atenção ela fica fadigada. Na hora que você vai estudar, você não consegue ter produtividade. Ou então, ficar no WhatsApp, ficar em Twitter. Ou seja, tudo isso que gera muita informação, ela gasta o nosso esforço cognitivo. E aí você vai ter mais dificuldade de se concentrar. Então, descansar mentalmente é uma ferramenta também que pode te ajudar a retornar ao seu foco, né? Outra coisa que pode te ajudar bastante aqui é fazer algo prazeroso. Então, por exemplo, se você está estudando e você lê uma vez, não entendeu o que você leu, viu que viajou na maionese, aí você volta lá, você percebeu, parou, voltou ao seu controle lá e voltou a ler. Aí você perdeu de novo o foco, voltou de novo, perdeu o foco, cara, para de fazer essa porra. Vai fazer algo que dê prazer. Porque geralmente as coisas que dão prazer a gente faz com muito mais vontade, com muito mais atenção, né? Se a mulher estiver do seu lado lá, você faz sexo logo com ela lá, que você vai ficar focado inteiramente. Então assim, procure fazer algo que dá prazer. Eu, hoje na minha rotina de estudo, geralmente eu estudo umas 6 horas. E nessas 6 horas eu faço pequenos intervalos de 1h30 e 1h30. É o que me torna mais produtivo. E nesse intervalo de 1h30, o que eu faço? Eu faço algo prazeroso. Eu faço outra coisa que me mantém focado naquele estado de atenção. Isso tem me ajudado bastante. Então, eu tenho várias atividades que eu listo ao longo do dia. Logo de manhã, na hora que eu acordo, eu listo todas as atividades que eu tenho que fazer no dia.
E à medida que eu vou fazendo essas atividades, eu vou riscando e isso vai me dando um certo prazer. Então eu consigo fazer isso quando estou estudando também. Isso me ajuda a manter focado. E uma outra coisa que pode te ajudar, faça uma atividade física, vai caminhar no parque, num lugar onde você areja sua cabeça, onde você mantém, onde você vai ter a oportunidade de deixar sua mente conversando com você mesmo. Porque às vezes falta para nós esse momento de conversarmos conosco mesmo. Então assim, por que a sua mente está conversando com você mesmo na hora que você está estudando? É porque ela está precisando desabafar com você mesmo. Então, eu vou dar a oportunidade para ela falar. Eu gosto de fazer isso correndo. Então eu vou para o parque, corro, e na hora que eu corro, eu deixo a minha mente devagar. Eu deixo minha mente viajar na maionese. Ela pode fazer tudo, ela pode pensar tudo o que ela quiser. Naquele momento, porque na hora que eu volto, eu consigo silenciar aquela discussão interna. E aí eu consigo me manter concentrado naquilo que eu estou fazendo. Queridos, espero que isso aqui são alguma parte, né, pequena parte, ainda nem cheguei na metade do livro, mas uma pequena parte do que eu tenho experimentado nesse livro. Espero que possa te ajudar e que você consiga sempre manter focado aí no seu estudo, naquilo que você precisa fazer, porque o foco, certamente é uma receita de sucesso para que você possa desempenhar bem uma coisa. Espero que você consiga ter domínio sobre isso e que você consiga dar para sua mente a oportunidade de caminhar em alta performance, porque só assim é que você vai conseguir aquilo que você quer. Um abraço, até a próxima. E para quem ouviu o fundo musical, hoje o Divã com Daniel Senda é no fundo musical de Tchaikovsky, que é um dos autores aí de música clássica que eu mais gosto, tá? Deixo a dica para você aí. Beijo no coração e até a próxima Divã com Daniel Sena. Fui! Não consigo desligar. Beijo no coração.